Muito bem, sejam bem-vindos a mais um Educação Cast, esse nosso podcast aqui do IBAB Educação, que tem já alguma estrada aí no nosso canal do YouTube, e o nosso coração se alegra muito porque a gente cada vez mais tem conseguido desenvolver alguns conteúdos para que quando você consuma esse conteúdo, de alguma maneira, porque é a nossa intenção, que esse conteúdo fale ao seu coração e também te sinalize de maneira bacana alguns conteúdos e absolutos da nossa fé para a sua peregrinação espiritual. Mas especificamente hoje nós estamos abrindo novamente essa playlist que a gente carinhosamente intitulou como Educação e Espiritualidade, que são duas áreas ou experiências que têm me interpelado muito ao longo do tempo aqui na IBAB. E eu especificamente criei essa playlist saindo um pouco da ideia da outra playlist de comunidade, a qual nós trazemos os nossos ministros e ministras, pastores e pastoras. Nessa playlist Educação e Espiritualidade, a gente tenta conjugar essas duas experiências, mostrando que ambas têm um recorte educacional e querem nos ensinar alguma coisa. Considerando que a espiritualidade é um jeito de ser no mundo, insuflado pelo Espírito, como que a gente, por meio de uma troca, como eu vou fazer aqui com o convidado de hoje, podemos aprender isso e conjugar na nossa vida. Então tudo é espiritual e ao mesmo tempo nos ensina e nos encaminha e nos indica para outras dimensões de ser, e aí o objetivo dessa playlist é exatamente essa. E eu tenho a grata satisfação de estar aqui com uma pessoa que, enfim, na verdade muitas pessoas que já passaram por aqui são caras para mim, mas o Lucas em especial é um amigo que eu tenho, um amigo pessoal e que, portanto, é mais caro ainda. Lucas, seja bem-vindo. Como você está? Obrigado, Rubeiras. Estou bem, obrigado. Obrigado pelo convite, é um prazer estar contigo aqui e já logo de cara eu vou te falar que você está muito bem, já fez uma belíssima introdução aí. Vocês vão ver o quilate desse cara. Para ele estar falando isso, não está rasgando seda, porque é um mega de um profissional. E eu acho que eu aprendi, na verdade, com ele. Então, estamos numa escola certa. De troca, né? De troca. Maravilha, maravilha. Gente, nós estamos aqui com o Lucas Martins, para os íntimos, Luke. Se você procura ele aí nas mídias, provavelmente a gente pode indicar aqui o Instagram do Lucas, tanto o pessoal como o profissional. Mas o Luke é uma pessoa que é da nossa comunidade, é aqui da IBAB, juntamente com duas mulheres incríveis que ele tem. A Paula, que também é uma pessoa assim de um coração maravilhoso, uma cantora de mão cheia, e também a queridíssima filhona que está com 1 ano e meio. 1 ano e meio, vai fazer agora, 1 ano e meio, daqui 3 dias. 3 dias? É. Poxa vida, então nós estamos aqui no dia 14. Não, desculpa. Agora eu vou ter que fazer um corte aqui, senão vai ficar feio pra mim, né? 1 ano e meio vai fazer daqui 8 dias. 8 dias. Dia 22. Dia 22. Estamos gravando aqui no dia 14, não sabemos quando vai subir esse episódio, mas a dona Alba vai completar anos. Que legal. E como que a Albinha está? A Albinha tá bem. Pô, você me conhece, você sabe, né? Falar da Alba hoje é o que eu tenho de mais privilégio e gratidão que eu carrego em tudo que eu faço, assim, né? Então, a Alba é simplesmente um presente que a gente recebeu do divino aí, que enquanto a gente tá nesse exercício de ensinar, tá aprendendo com certeza muito mais. A Alba é uma... Sempre a gente estava falando aqui antes de dar o rec, que não tem tempo ruim com ela, né? Mesmo cansadinha, ela às vezes solta um sorrisinho ali que arrebenta com a gente, né? Arrebenta, contagiante, nos abraça assim, né? Eu sou suspeito para falar, sempre digo, né? Porque diz que pai exatamente baba, né? Nos filhos e tal. Mas com certeza ela tem mostrado ser um indivíduo, né? Diferenciado, assim,
nessa questão. Cheia de vida, eu costumo dizer que ela é cheia de vida. Pulsante, né? É. Inclusive, até abrindo um parênteses aqui, quando ela nasceu, eu fiz numa oração minha para ela, né, um pedido a Deus de que ela fosse cheia de vida. E que eu pedi 3 coisas: que ela fosse cheia de vida, que ela tivesse a capacidade de amar e que ela fosse muito amada. Então, acho que algumas coisas Com certeza. já estão sendo realizadas, a gente pode ver. E ela não é amada somente pelo esse núcleo duro aí da sua família, mas por muita gente que ama vocês também, ama ela também de maneira assim, e a gente vê isso. A gente vê isso e é um sentimento, uma sensação assim surreal, né? Da hora demais. Você passou por isso, você sabe com os meninos, 2 vezes, e cara, meu moleque mais velho, o Caio, tá de 12 para 13. Cara, é uma nova fase, mas também o amor intenso continua. Então a Alba daqui para frente é só esses sentimentos mais profundos aí, você vai ver só. Mas olha só, Lucão, para a gente começar, porque a gente entrou num âmbito mais íntimo, né? Eu provoquei isso aí, mas eu quero levar os nossos ouvintes e telespectadores também para um outro lugar, porque a gente vai falar de educação e espiritualidade, vamos tentar conjugar isso aí. E para vocês conhecerem um pouco o Lucas, ele, além de ser dono de uma produtora que tem crescido nos últimos anos, que é a Umbrella, e ele vai falar um pouquinho da Umbrella para a gente. A Umbrella tem uma carteira de clientes assim, de maneira assim, depois da pandemia para cá, a coisa só tem crescido. A gente estava falando aqui nos bastidores, ele acabou de voltar de BH porque estava lá, na Toca da Raposa? Toca da Raposa. Na Toca da Raposa, né? O time do Ronaldo, que também na sequência aí tem feito vários trabalhos via Umbrella também, o Ronaldão, né? O fenômeno. Né? E o Lucas, ele também, além de ser esse profissional, ele também é artista. É porque a gente não deixou o violão perto aqui, porque senão a gente ia puxar umas músicas aí. Mas o Lucas tem uma sensibilidade muito bacana, né, de tentar conjugar a fé dele, a espiritualidade dele, colocando isso por meio das letras, das músicas. Né, depois manda os meninos colocarem também as referências aqui embaixo, Lucão, lá da sua playlist lá nos tocadores, para a gente acompanhar um pouco isso daí. Mas o Lucas, essa conjugação constante, esse ser constante, né, que é da nossa comunidade, abençoa a gente de maneira maravilhosa. Haja vista esse ambiente educacional aqui do IBAB Educação, ele tem muito do Lucas também. Então, meu muito obrigado, meu eterno obrigado a você, Lucão. Mas em termos de trampo, eu quero trazer uma memória bem antiga para as pessoas te conhecerem, que foi o seguinte: em 2013 para 2014 eu chego aqui na IBAB. E naquela ocasião eu também cuidava dos pequenos grupos. E pastor de pequenos grupos, visita os pequenos grupos, aquela coisa toda, né? Não para verificar o que está acontecendo, mas as pessoas convidam a gente para ter esse momento de comunhão. E um PG que não está mais com a configuração como antes, naquela ocasião, chego lá e quem eu encontro? Encontro o Lucas com a namorada. E aí te perguntei antes, né, em 2014 você só namorava a Paulinha. Né, casaram em 16. Isso aí, né? Isso aí. E aí, gente, de 14, quando eu conheci o Lucas, nesse pequeno grupo, depois a gente voltou a conversar num café aqui no meu gabinete pastoral, e naquela ocasião você veio compartilhar um pouco dos sonhos que você tem e daquilo que move o Lucas como profissional. E ao mesmo tempo como cristão, como discípulo de Jesus, tentando pegar tudo isso e fazer para a honra e glória de Deus, ou seja, aquilo que você faz e faz bem, entre tantas coisas, que é essa lente que você coloca nos conteúdos da vida, você tentou passar um pouquinho para mim lá, e não sei se você lembra, provavelmente sim, via Rob Bell. Via os vídeos do Rob Bell como uma base, né? Mas eu lembro que você também viajava em outras referências, como hoje você traz muitas referências bacanas, mas o fato é que ali eu conheci um pouco o Lucas, do desejo do Lucas de usar aquilo que é como profissional
para abençoar outras vidas, outras pessoas, né? E a Umbrella tem uma cartela que mostra e comprova isso, que muitas vidas são abençoadas, direta e indiretamente, né? Mas Lucas, você passou por vários caminhos, você fez várias coisas, desde a Irlanda, né, até voltar para o Brasil, e aí a gente se encontra. Conte um pouquinho para a gente como o profissional Lucas, do audiovisual, dessa lente maravilhosa que você coloca agora permeado dos elementos da sua fé, para trazer essa boniteza de produtos que você coloca para o mundo aí. Conta um pouquinho para a gente. Bom, vou começar cronologicamente, então. Eu sempre, a leitura de hoje contando a minha história, né? Eu sempre gostei de criar, assim, participei de coisas e de criações de coisas que hoje eu entendo que não existiam no mundo palpável, mas que existiam em ideias, e eu tinha sempre o desejo de tornar isso palpável. Sem saber. Descobri depois que era assim, mas eu já fazia isso desde cedo. Os recortes mais concretos que eu tenho tem a ver com esse histórico que você comentou aí. Quando eu estava na Irlanda, fazendo intercâmbio, e aí desenvolvi depois cursos e me formei em Business e Marketing lá, em Dublin. É um recorte de educação, de estudo e tal, mas o que na verdade me pulsava ali eram negócios, ideias que na verdade eu tinha contado e era o que me dava prazer de viver, né? E o que te movia. E o que me movia. E eu comecei, na época, uma construção de um blog de intercambistas que moravam na Irlanda, em Dublin mais especificamente. E brasileiros? Voltado para brasileiros e apontado também para intercambistas que queriam ir para lá. Ou seja, era a minha realidade, era o que eu tinha passado, e eu montei uma plataforma para conectar essas duas pontas, né? Ela chamava Brazucas in Dublin. Ainda existe o local ou não? Ainda existe no YouTube um canal, mas depois a plataforma, que aí ia virar uma grande plataforma de intercâmbio e tal, que era uma das ideias que eu tive, que talvez depois a gente até passe pelas coisas que não deram certo, né? Que muitas vezes a gente fala das coisas que deu certo. Mas eu montei essa plataforma. Dentro dessa plataforma, chamada Brazucas in Dublin, a gente tinha uma frente que cobria eventos de brasileiros em Dublin, porque era o lugar onde aconteciam mais coisas, né? E a gente cobria com foto, inicialmente, e depois com vídeo. Eu me lembro até que a primeira câmera que eu tive era uma câmera que, na verdade, era do meu irmão, que meus pais tinham dado para ele, e que eu falei assim, eu tô num movimento aqui, nem era isso que eu ia fazer, mas eu tô num movimento de um praticamente virou um portal, onde a gente oferecia, elencava vagas de emprego para as pessoas que estavam lá, para os brasileiros. Era uma média de 30 mil acessos mês, assim, era um negócio que foi dando volume, né? Pô, o Brasil é enorme, muita gente com sonho, foi a primeira, acho que uma das primeiras saídas um pouco maiores, assim, de brasileiros para lá, ainda não era, assim, populoso como é hoje, depois, assim, a gente fala que o Brasil inteiro foi para lá, né, depois de um tempo. Mas na época que eu fui, que era 2008, desculpa, eu até encontrava alguns brasileiros, mas não era fácil também dessa forma que foi depois. Então, conforme os brasileiros foram chegando os movimentos. Então, festa de brasileiro, comemoração e tal. E aí eu estava envolvido nisso e fui
inventando coisas nisso. Então a gente tinha dicas, tinha essa parte muito importante dos empregos, a gente selecionava, porque o brasileiro vai para lá com visto, só pode trabalhar de determinada forma, tal. Então, estou contando esse recorte porque depois eu enxerguei que até nisso, nessa primeira despontada minha empreendendo, que era o que eu estava fazendo, mais ou menos com 19 anos, já era algo que ligava, o que apontava para as pessoas, né? Então, dentro do meu site eu vendia o espaço publicitário, que hoje já não tem tanto mais, mas você vendia, por exemplo, uma escola ou para uma agência de viagem para ter um bumper ali, né? No site. Então eu meio que ganhava um trocadinho em troca disso. Não era o que me sustentava, então eu estudava, trabalhava e tocava essas ideias por fora. E cobria os eventos. E aí, ao cobrir os eventos, eu comecei a ter a necessidade de fazer vídeo. Né? Tanto contratado para cobrir eventos e fazer vídeo, ou os aleatórios quanto pro portal, pro site. Ah, verdade. Dicas de, sei lá, de viagem, de tirar o visto, de documentação, de acomodação. Desses detalhes, então, Lucão. Que legal. Então, esse foi onde eu coloquei o pé no mundo audiovisual. Então, dentro de toda essa ideia, e essa ideia era a cama por uma outra ideia que eu tinha de gaveta, que era maior, muito mais audaciosa, que me fez chegar nesse ponto do audiovisual. E aí, paralelamente a isso, eu tinha uma pessoa na família que já tinha trabalhado na TV, estava construindo sua carreira na indústria fonográfica, e a gente se conectou de alguma forma, e eu comecei a trabalhar junto, aprender. E aí eu entrei de fato para a indústria fonográfica, na época, gravava videoclipe, DVDs e tudo mais, e ali eu fui trilhando de fato um caminho, uma rota, no que desemboca hoje na produtora. Né? Então, essa pessoa foram os primeiros passos reais, assim, profissionais nessa parte. Até então eu fazia porque era necessário para esse outro. Mas isso essa outra depois ideia. De Dublin, já aqui no Brasil. Ainda em Dublin. Então o que acontecia? Eu tinha um network, eu conhecia as pessoas na Europa, né? Eu tinha pontes ali que eu criava por conta daquela ideia, da plataforma, mas também da vivência, né? Então, começou assim, Robeiras, olha que legal. Eu morando na Irlanda, quando tinham projetos que iam para lá, eu participava, porque eu era a ponte que conhecia as coisas lá. Então, o trabalho do Oficina G3 foi nesse contexto? Foi nesse contexto. O trabalho do Oficina G3 veio junto com uma leva de artistas que foram para lá. Aquele das bicicletas foi na Inglaterra? Foi na Inglaterra, foi em Londres. Histórias e Bicicletas, um dos projetos mais bonitos e mais relevantes, questão de conteúdo, de música e de momento de vida da banda. Tive um privilégio enorme de participar, contribuir bastante. Estavam ali em cima, foi um álbum completamente diferente deles, uma experimentação diferente que a banda teve, todo mundo vivendo várias coisas diferentes, foi surreal, cara, assim, um privilégio ter vivido. Qual era a configuração lá, Lucão, deles? A configuração era o Duca, nosso camarada aqui. O Duca, com certeza, o Jean, né, o Juninho, o Aposan, e aí o Mauro, que já estava chegando? Não, ele já fazia parte. Já estava consolidado. Já estava consolidado já. E aí eles foram lá rodar esse trabalho, só que junto com esse trabalho foi levado outros projetos. Então tiveram outros cantores de outras denominações, outros cantores gospel ali, né, do meio cristão que a gente conhece, e teve esse trabalho do Oficina. Então
ali eu consegui participar de muita coisa, e aí eu entrei nesse meio com um acesso assim que hoje eu sei que é extremamente valioso, um acesso à qualidade de câmeras, lentes, profissionais de altíssimo nível. Foi a oportunidade que você precisava. Cara, oportunidade que eu precisava. E aquele negócio da gente não conseguir enxergar tudo quando a gente tá, né? Assim, hoje eu vejo o quanto isso me enriqueceu, né? E olho com uma gratidão absurda. Sempre tive isso, sempre expressei isso, e na minha história não tem como faltar isso. E assim, para quem do audiovisual me ouve falar, sabe o quão raro, o quase impossível é você dar primeiros passos nesse mercado, tendo acesso a tanta coisa de altíssimo nível. Então, foi um privilégio. E eu sempre abracei as coisas, sempre fui com tudo. Então, eu me dedicava, eu fazia o que era necessário. Então, foi empírico ali, foi empírico. Fazendo. Assim como eu tocava minhas coisas, se eu me envolvia ou era envolvido em um projeto, eu sempre fiz o melhor com o melhor recurso que eu podia fazer. Isso sempre fez parte de mim. Então, eu abracei aquilo de uma forma muito legal, e aquilo me devolveu e me enriqueceu profissionalmente, e eu fui ver depois de anos, muito. E como a gente chega a partir dessa base generosa, esse caminho que foi aberto para você e você entrou, como que chega na Umbrella? E como a Umbrella tá? A gente, depois de anos trabalhando juntos e nessa indústria fonográfica, eu comecei a enxergar outras possibilidades. Por um pensamento que eu sempre tive de diversificação. Eu intuitivamente achei que ficar apenas em um mercado não era bom. E eu estou falando isso estando presente num dos maiores ápices que a indústria musical brasileira teve de produção audiovisual. Eu estava no meio. Fazia parte. Ainda não dirigia tudo, os projetos enormes. Fatalmente estava aprendendo, mas já fazia algumas coisas. Mas era o ápice, era o pico, era onde provavelmente investiram mais dinheiro, aquela os projetos mais... Aquela safra, e eu estava no meio. E aí, mesmo estando no meio disso, eu enxerguei que eu queria experimentar outras coisas. Sou bastante curioso e gosto de aprender. E você sabe disso. E aí eu me propus a diversificar. Então, quando eu voltei para o Brasil, que eu entrei no mercado, além de fazer videoclipe, DVD, cobrir coisas que tinham relações a isso, eu também era um videomaker que servia o mercado para fazer outras coisas. E uma das coisas que eu também fazia na época, que foi fruto de um projeto que eu fiz na Irlanda, foi iniciar os caminhos no casamento, na indústria de casamentos. Então eu era um videomaker que cobria evento, fazia projetos para empresas, tal, tudo bem ali no começo, e enxerguei no casamento uma ponta legal de contribuir. Falei, esse conhecimento que a gente tem aqui de câmera, lente, equipamentos de movimento, não era tudo tão fácil ou tão acessível como é hoje, mas enxerguei uma possibilidade de estar nesse mercado trazendo algum tipo de diferencial. E também foi um mercado que começou a avançar e evoluir muito, tanto que até hoje a gente tem um braço, que é uma célula independente hoje da produtora. A Paula ainda cuida disso? A Paula ainda cuida disso, que é a Umbrella Weddings, né? É conhecida no mercado, tem anos e anos aí, sólida no mercado, e foi fruto dessa construção aí também, então nesse caminho. Assim, veio assim. E aí, enquanto era videomaker, enquanto estava formando essa parte
da Umbrella Weddings. E aí, depois eu conto sobre o nome Umbrella, porque surgiu na Irlanda, né, na época, e eu conto por quê. Mas enquanto eu estava nesse processo, eu de novo pensei assim, pô, tem o casamento, tá indo bem, as coisas estão acontecendo, eu sou videomaker, mas eu acho que eu preciso diversificar. Eu acho que eu preciso ter essa produtora. Estava com trabalhos já que talvez eu não dava conta, mas já estava sendo demandado. E eu falei assim, que é a evolução natural, é o videomaker, aí é a eu produtora, que o pessoal chama, produtora de um homem só. A garantia sou eu mesmo. Que aí você faz tudo, de ponta a ponta, tudo. Não que você não faça depois, que ainda faz muita coisa, mas depois disso eu quase que fui obrigado a institucionalizar. Então, ter uma produtora que responde, ter uma empresa, e aí eu comecei esse caminho de profissionalizar aquilo que era mais informal, né? E aí foi onde, de fato, a Umbrella começou a tomar forma, assim, que aí eu entendi que eu precisava de mais pessoas, que eu precisava separar as coisas, que eu precisava organizar, descentralizar, que você aprende a fazer tudo sozinho, depois você tem que desaprender. Que é tipo também ser pai, né? Daqui a pouquinho não, vai demorar bastante para a Alba casar, você vai ter que liberar. Né? E é o mesmo esquema, você tem que descentralizar. Tem que descentralizar, cara. E esse foi um dos processos, passei por muitos processos dolorosos, esse foi um deles, muito assim difícil, porque uma vez que você constrói a sua maneira de fazer, é difícil, né? A gente sabe que mesmo que tenham pessoas que são melhores que você, é difícil você largar o osso, né? Largar o osso. Mas eu fui aprendendo, acredito que eu fui aprendendo ao longo do tempo. E isso foi através de maturidade e tudo mais, foi me jogando para um lado onde hoje eu tenho mais tranquilidade com isso, né? E aí hoje a gente está estabelecido, está sólido. E você atende diversos nichos. E a gente atende diversos nichos, a gente está segmentando. Chegou uma hora que eu precisei, então eu expandi, diversifiquei pra caramba, e chegou uma hora que eu precisei falar assim, não, peraí. O que eu acho que a gente é bom de fazer tá nesses nichos aqui. Então, esse é o filé mignon primeiro que eu oferto na minha carta. Isso. Então eu separei a produtora em publicidade institucional, branded content, que são esses conteúdos todos que a gente vê na rede social, de diversos formatos, tal. Aqui já é... Inclusive o Ibaba Educação. Inclusive o Ibaba Educação, que é um vodcast, que também é educacional, né? Então tem essas duas pontas. Mas publicidade institucional, branded content, eventos que a gente faz, aí eu chamo de on e offline, porque a gente cobre eventos, mas a gente também cobre e faz transmissão ao vivo de eventos. E o lado, a ponta educacional, que surgiu muito forte, a gente fazia antes, mas surgiu muito forte na pandemia. Então foi um braço que enrijeceu bastante na pandemia e pós-pandemia. Tanto que a gente tem história aí também, né, nessa ponta. A gente pode entrar numa perguntinha aqui só para deixar o pessoal situado como que foi esse nosso início aí. Mas, Lucão, olha só que coisa interessante, para a gente qualificar mais essa história, sobretudo nesse momento mais presente da sua vida e também da Umbrella. Quando a gente fala de produção audiovisual, você mencionou que em algum período foi um período de uma safra muito rica, muito generosa, sobretudo para o recorte gospel, que é esse nosso contexto evangélico, né, ao qual nós pertencemos, é verdade. E eu lembro de algumas coisas assim, que já tive amigos que trabalharam no Diante do Trono, né, alguns na MK, então produtor aqui, acolá também. E a gente sabe que para fazer um determinado produto, um disco, como a gente acabou de mencionar, lá do Oficina, isso daí a gente está falando o quê? 2013, 12? 2012, acho que 11 ou 12. Então,
tem que ter um investimento, e você mencionou que tinha assim, o equipamento técnico de ponta para fazer, e os caras ganharam até Grammy com outros produtos, né? Deles, né? Outros discos. Mas a pergunta para você nesse sentido é o seguinte: como que você conseguiu fazer esse movimento sabendo, porque você é cristão, você é discípulo de Jesus, você é membro da nossa comunidade. Naquela ocasião, eu lembro que você fez trabalhos audiovisuais também para uma outra comunidade de fé aqui perto, né, de irmãos queridos que a gente tem aqui. Mas como que você, Lucas, chegou naquele nosso papo em 2014, trazendo a referência do Rob Bell, na ampliação do que o seu sonho estava demandando? A Umbrella, o proto-Umbrella estava nascendo, né? Como que você sentiu necessidade de colocar o conteúdo cristão, levantando bandeira, sou crente, ou foi algo orgânico que a coisa aconteceu, e como que você hoje coloca a lente da sua fé no trampo que você desenvolve? Eu tenho a seguinte consciência, Rubeiras, que para mim é difícil dissociar. Já começa por aí. Naturalmente a gente faz as coisas, tem os planos, planejamentos, as coisas todas, por intermédio daquilo que a gente acredita. Então, por exemplo, durante essa trajetória, eu tive que escolher fazer coisas e escolher não fazer coisas por conta daquilo que eu acredito. Isso eu acho que já começa, de uma certa forma, a evidenciar o que as nossas decisões são permeadas por, né? Então isso já é um ponto. Mas eu acho que eu sempre enxerguei essa parte de trabalho, e eu tive uma crise, eu já dividi isso contigo também, porque eu não conseguia separar. Eu toquei durante muitos anos na igreja, por exemplo, e chegou uma hora que eu pensei assim, poxa, mas eu tenho esse ministério, eu faço parte desse ministério e tal, mas eu me vejo lá fora trabalhando, participando de projetos de artistas que têm os seus ministérios, têm os seus chamados, né, que é uma palavra também que usam, e eu não me entendo diferente. Eu acho que o que eu faço é o meu ministério. E eu fui muito feliz assim em entender que, de fato, eu tenho o privilégio de fazer uma coisa que eu gosto, e que eu entendi que ela não é o fim, ela é o meio. Sensacional. Então, isso é o que aí começa a minha percepção sobre as outras coisas que eu faço, através da produtora, por exemplo, ou através dos lugares que a produtora me coloca. Bom, uma reflexão teológica aqui. Dietrich Bonhoeffer, e aí o meu alemão não é tão rebuscado assim, então sai desse jeito, alguém pode me corrigir depois aqui, mas o Dietrich, ele, num livro chamado Discipulado, tem um capítulo específico que ele fala o seguinte, e a gente utiliza aqui no Vida e Missão, que você já fez. Né, que por sinal foi a concretização ou a amplificação daquilo que eu sentia de fato, que era isso, eu não tenho como me dissociar. Como eu não sou cristão em tal lugar? Exato. Como eu não sou cristão trabalhando? Era um dilema que eu tinha. E aí não sei se você lembra, provavelmente sim, porque a sua reação me mostra isso, que Deus nos chama naquilo que a gente está fazendo. Que a vocação de todo cristão, de todo discípulo, é fazer aquilo que você já pertence, aquilo que você é. É ser um melhor ser humano naquilo que você está engajado. Se é na produção, na Umbrella, é isso, é o seu ministério. Porque senão a gente cai numa falácia religiosa, Lucão, de que somente alguns fazem, e aí a gente fala até assim, quando eu me aposentar vou me dedicar para o Senhor. Coisas assim,
né, e não entende que o chamado divino para a gente é onde nós estamos e aquilo que a gente faz da melhor forma possível, com esses valores que você menciona, isso já é para a glória de Deus. Mas a religião sabota a gente porque acha que só fazer no âmbito do sagrado, ali na realidade templária, é o que vai valer a pena. Então, quando eu te pergunto, né, quando você começa a trazer naquela conversa nossa a referência do Rob Bell, né, é também isso, mas também, Lucas, a minha intenção é como que você compreendeu esse, por meio do audiovisual, de séries, documentários, haja vista, né, essa onda que o The Chosen está fazendo, né? Com o seu principal sendo aqui no Brasil, discutindo e falando em diversos espaços aí, mas como você levar um conteúdo cristão que não necessariamente levanta a bandeira evangelística clássica de apresentação do plano da salvação, mas os valores embutidos ali já abençoam as pessoas. Como que deu o start em você fazer isso? Porque você faz isso de maneira brilhante. Então, como que você conseguiu fazer isso, Lucão? É até uma, como eu posso dizer, é uma percepção que eu tenho, acho que de uma certa forma, mas você falando, eu já me veio coisas aqui que me faz perceber ainda mais. Eu tenho o seguinte pensamento, Robeiras. Ser cristão, e aí a gente aprende isso aqui, né? E você também foi fundamental em muitas das metanoias e expansões aí que eu fui tendo ao longo do tempo, compreensões. A gente aprende que é o tipo de gente que a gente é. Eu sempre quis utilizar, e eu digo a palavra sempre porque é presente, quando eu olho para trás, era real, talvez não consciente, mas era real e já estava presente. Eu sempre quis permear isso que é o que eu carrego como pessoa, que eu tenho a consciência e de que eu gostaria de compartilhar. Se tivesse uma coisa que eu gostaria de compartilhar, são as expansões e metanoias que eu tive o privilégio de ter. E que isso enriquece tudo que a gente faz. Agora, como que eu faço isso intencionalmente, é sempre avaliando se em tudo que eu faço parte, e isso é difícil, é um dilema, mas avaliando sim, tudo que eu faço parte, faz parte de tudo que eu tenho que fazer parte, tentando blindar algumas coisas, mas principalmente prestando atenção e tentando ser melhor como indivíduo e como ser humano. Então, nas tratativas, nas palavras, nas relações, em como a produtora nos meus posicionamentos, escolhas, sendo um indivíduo assim, que é o mínimo, né, que eu acredito, honesto, educado, né, enfim, que respeita, mas a gente vai entrando em situações que nos colocam em check. Se de fato aquilo que a gente acredita é maior do que aquilo que a gente faz, né? Então, eu penso muito nisso o tempo inteiro. Então, desde uma primeira conversa com o cliente até a entrega do trabalho, eu permeio as coisas que eu acho que são boas, intencionalmente. E minimamente acredito ser essas coisas que eu permeio. Então, essa é uma das formas. A outra forma é que eu utilizo o pensamento de que, como a produtora não é o fim, ela é o meio,
ela me permite, mais do que eu sozinho como trabalhador, a produtora como uma instituição me permite somar com outras coisas que talvez não tenham o recurso. E para lugares uma empresa também que a gente não dimensiona. E para lugares que a gente não dimensiona. Então, uma empresa, eu presto serviço para uma empresa, a empresa paga por aquele serviço, e aí eu tenho condição de, por exemplo, atender uma ONG que não tem o dinheiro que a empresa tem para fazer esse serviço, porque o destino do dinheiro que ela tem é para fazer outras coisas, cuidar de, sei lá, crianças, idosos, sei lá, fazer as coisas que ela se propõe a fazer. E eu entendi que a produtora, ela faz esse papel. Ela pode estar plugada em instituições, em ONGs, em lugares que eu não preciso ser uma ONG. Que eu posso somar com a sua prática, com os seus valores. Com a minha prática, com os meus valores, com o meu trabalho, que eu também fiz muito e faço muito, de oferecer tempo, experiência, trabalho, operação mesmo. Isso é mais pura verdade. Eu posso para poder somar esse outro propósito, que não é o meu, que é a vocação, que eu acredito que é isso que você comentou, a partir do ponto e do lugar que a gente está. Então, eu tenho muito desejo de ajudar as crianças na África. Só que o que eu tenho como recurso é esse recorte da minha vida pequena que me permite fazer isso nessa direção que vai chegar lá, de alguma forma. Então deixa eu já te lançar, porque está fresquinho esse negócio aqui. Eu conversando ontem com a Marcena, no final da nossa reunião ministerial da equipe, o pastor Ed apresentou as pautas lá. Depois que as pautas encerraram, a gente começou na resenha básica de toda a igreja, né? E aí eu, esses dias, vendo, apareceu aqui no meu feed o próximo trabalho lá do pessoal da Nissi, que é o Martin Luther King. E aí, Lucas, eu pensei na seguinte questão e estou lançando para você aqui nesse podcast. Ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores. Cara, perguntei assim para Marcena, o que você acha da gente conversar com o Kaique e fazer alguma coisa, tipo um podcast desse, mas mais amplo, tipo um Serginho Grossman da vida, fala aí garoto e tal, né? Contando por meio dessa experiência educacional e espiritual também, como foi o Radassa, o Rua Azusa e o Martin Luther King. Trazer aqui para o auditório da IBAB, fazer um negócio desse, com um fim para abençoar o próprio ministério deles lá na África. Então, esse seu desejo, que você acabou de apresentar, me surgiu isso ontem, para a gente, de repente, mais para frente, tentar alguma coisa aí, né? Porque é nesse caminho de sendo Umbrella e Lucas que a gente faz essa rede e acaba se abençoando mutuamente, né? Nesse mandamento recíproco também que a gente verifica nas escrituras. Mas fecha parênteses aqui, depois a gente conversa disso daí para ver se é viável fazer ou não, porque a gente tem que perguntar primeiro também para o Kaique se ele topa fazer. Mas se ele estiver vendo alguém, né, já fica a dica aí para subir essa hashtag para gente e conseguir fazer esse rolê. E para quem não conhece a gente, os nossos papos, eles são permeados direto de parênteses, de insights e ideias, né? E quantas ideias que a gente já conseguiu colocar em prática e outras a gente vem sonhando juntos, né? Enquanto você estava falando, eu fui pensando no seguinte, de maneira efetiva mesmo, falando na última instância que eu acho que essa minha vocação e o que eu acredito ser esse ministério acontece da determinada forma, Robeiras. O vídeo, o formato audiovisual, ele é potente. Ele conecta, ele desperta, ele carrega sensações. Eu acho que é a forma mais potente de tudo que a gente deseja comunicar, né? O áudio por si só tem a sua relevância, é muito importante a gente escutar podcasts fazendo outras coisas, tal, é muito prático e tal, mas não é à toa que o consumo de vídeo é muito maior do que de imagens estáticas e somente áudio, porque o vídeo carrega isso. E
E o vídeo carrega narrativa, o vídeo carrega história. Quando tem pessoas, carrega essências, carrega tudo isso. Então, trabalhar com vídeo é uma responsabilidade. Ô Lucão, o cinema é considerado uma arte. É uma arte. Então, é que uma toca arte. profundo, então você está falando, cara, essa é a essência pura. É que a gente sempre direciona esse pensamento, por exemplo, para um documentário que conta uma história e tudo mais, mas não. Um vídeo de uma empresa é uma comunicação. Um comercial. Tem tantos comerciais que tocam a gente profundamente, né? Esse último comercial que teve da Volks, do lançamento da nova Kombi, né? Isso. Foi criticado pra caramba, mas isso, por outro lado, trouxe emoções e afetos. Me conta quem não ficou arrepiado com a música, junto com o vídeo, as pessoas que aparecem no vídeo. Não, e você como sabe foi que gravado. Eu sou fusqueiro, né? Então, quando vê também imagina isso. A frase, o novo veio de novo. Olha que potência, olha onde isso chega. Talvez te remeta a lembranças, né? Então, com certeza remeta. O vídeo é potente, cara. Ele é tão potente quanto uma pregação de domingo, sabe? Então, eu também carrego essa responsabilidade de, primeiro, atender às necessidades de comunicação estratégicas. O objetivo que foi delimitado. Objetivo, porque aí, né, é o meu trabalho, mas quando a gente vai chegando num lugar onde a gente pode opinar, onde a gente pode sugerir, onde a gente pode cocriar, onde a gente pode fazer parte, eu acho que aí a nossa responsabilidade ligada com essa espiritualidade, ela entra em jogo. Aí eu faço a seguinte pergunta para você, porque a gente não combinou nada, nunca é combinado aqui, né? Mas eu tenho um roteiro. Isso é verdade, eu até falei para ele, me passa umas pautas, tá? O Roveras falou, não. Mas se a gente passa, fica muito programado para aquilo e não sai orgânico e natural. Então eu não brifo ninguém. Mas olha só, Lucão, falando da arte e da potência do vídeo, a gente verificou, a partir da sua afirmação, de que nós consumimos muito vídeo. Haja vista YouTube e outros tocadores, Netflix, né, e daí por diante. Mas da pandemia para cá, por causa do isolamento social, muitas comunidades de fé ou as empresas investiram muito nisso, e você teve muito cliente também nesse sentido. Sim, né? Sim, o mercado abriu as possibilidades, os perfis de vídeo, os veículos de comunicação, tudo foram amplificando, se tornando mais acessível. Exato, e até a gente, como pessoa física, começou a comprar ali algumas coisas para fazer o mínimo possível, para fazer as lives, aquela coisa toda, né? Mas voltando para a sua afirmação que o vídeo é potente, e também a reboque disso que o vídeo é arte. A arte educa também, né? Até mesmo nas disputas que a gente pode verificar culturais que a gente tem, também por meio do cinema, documentários, isso aparece. Está tudo permeado. Tá tudo permeado. Agora, considerando a potência, a arte, mais o recorte educacional, como que você, Lucas, intencionalmente pensa? Se o objetivo da empresa ou do ministério, vamos considerar somente os ministérios evangélicos. Então, o IBAB Educação quer fazer lá mais um curso. Esse curso ele vai ser sobre as disciplinas espirituais. Depois a gente vai falar sobre a conjugação que a gente vai fazer com música e essas disciplinas espirituais. Mas você, como um produtor, como que você pensa esse sentido educacional que leva essa potência de afetos e de sentimentos? Como? É por meio das luzes, da câmera, a gramatura da coisa, figurino. Como que é isso? Que aí é o que vem essa etapa efetiva, né? Então o vídeo tem que comunicar. Comunicar o quê? O projeto, quando ele não é meu, ele nasce em alguém, ele tem a pretensão tem o objetivo e ele é apresentado a mim. E aí o que eu tenho de recurso, eu tenho que utilizar para apontar para isso que o projeto precisa apontar. E quais são os recursos? Os recursos são a câmera que a gente usa, o microfone que a gente usa, a luz que a gente escolhe usar,
porque tudo isso no meio cinematográfico aponta para a narrativa, e narrativa é a comunicação. Então, de maneira efetiva, e é isso que o cinema faz. Uma história, se ela quer causar determinada sensação, ela utiliza determinado recurso cinematográfico. Lembra quando você me explicou? O recorte, quando está somente no olho, tem uma intenção. Quando abre, é outra intenção. O corpo também inteiro é outra lógica narrativa. Exatamente. Tem todos esses elementos aí, Tem né? todos esses elementos. Isso tá subdividido em diversas funções, desde o roteiro, a direção, a arte, a parte de produção, ela é mais operacional, mas a parte de cinematografia mesmo, que é a direção de fotografia, que são as cadeias ali, né, que movimentam a execução de um trabalho, essas áreas estão todas bebendo e sendo irrigadas com informações que elas vão ter que escolher fazer com os recursos que elas têm, mas que potencializam a narrativa. Então, quando a gente está falando de um curso educacional, na minha concepção, na minha percepção, o objetivo é que alguém aprenda no final. Sim, sim. A pessoa que vai consumir o vídeo tem que aprender. Antes dela achar bonito, antes dela achar não sei o que, ela tem que aprender. Então, mas ela pode Né? aprender de diversas formas. Mas, certo? qual Mas é a maneira que a gente usa, né? Essa pegada aí já vou esquentar mais esse nosso bate-papo aqui. Vamos usar os 3 exemplos que a gente já tem de produção Umbrella, comunicação da IBAB, que é espiritualidade cristã, o imersão do IBAB Criança e o último que a gente lançou, que foi o liderança facilitadora. Esses 3 exemplos de conteúdo educacionais vieram brifados com o meu pedagógico e didático ali, com o objetivo, como você mencionou, a pessoa precisa aprender o que é espiritualidade cristã, desde a lente da IBAB no recorte da teologia latino-americana, o recorte que justifica o IBAB Criança, né, que é o desenvolvimento da teologia da infância, com desenvolvimento infantil também. Cada fase precisa ter uma intencionalidade, não dá para ensinar a criança atacado, tem que respeitar as fases. E o liderança facilitadora, que é para os pequenos grupos ou os líderes para serem facilitadores, quais recursos você utilizou para espiritualidade, imersão e também a liderança facilitadora, para além do briefing que a gente deu para você? Boa. Para ilustrar esse papo aí. Para ilustrar. Quando chegou, vou falar primeiro do espiritualidade, né? Que foi o primeiro. Quando a gente chegou e conversou, e você brifou, e aí a gente teve um papo, o Joãozinho estava na época também, e aí eu fui consumindo, escutando e consumindo as intenções. E aí, esse é o principal papel que eu tenho hoje, que é praticamente interpretar para poder propor um recurso, né? Que é uma direção, é um papel de direção de projeto no seu aspecto audiovisual. Efetivamente, a gente pensou em ter diferentes cenários, porque a gente tinha uma extensão de várias aulas que eram longas. 12 aulas. Então, eu lembro que eu sugeri da gente fazer, embora as nossas estratégias de gravações fossem de otimização, mas que para quem fosse consumir, tá aí um grande detalhe, se colocar no lugar do espectador, da experiência do espectador para consumir um conteúdo, não é só aquilo que eu acho bacana, será que na plataforma aquilo vai funcionar, sabe assim? Tem vários olhares. Hoje a gente chama isso de UX, né? Mas é a gente se colocar no lugar de quem vai consumir, porque no fim das contas é ali que tem que ser efetivo. Então a gente escolheu diversificar os cenários, a gente escolheu os recursos de gravação, e aí eu me lembro... 3 cenários, né? Foram 2 aqui, e um lá que é onde a gente gravou esse curso. E na Babette, a gente utilizou
mais 2 cenários. Total 5. Foram 4 cenários. Foram 4 cenários. A gente foi trocando câmera de lugar para dinamismo mesmo. Então, cada vídeo teve um mapa de câmera, ou cada gravação por locação, por espaço, teve um mapa de câmera diferente, para que os vídeos não ficassem cansativos, né? Porque o assunto era denso. Por exemplo, né? O Ed, quando começa a falar da espiritualidade... Aí teve o cenário do Ed, teve 5 cenários. Que ele estava sentado, exatamente, aquela coisa toda. Mas, Lucão, um parênteses aqui que é sensacional, os nossos parênteses. Pensando agora nos recursos que você nos apresentou, na última aula, quando a gente fala sobre as disciplinas espirituais, oração especificamente, que você manda molhar o chão inteiro para ele refletir as luzes que estavam lá em cima. E aí, daqui a pouco, quando a gente fala que é Deus que nos encontra no secreto, a câmera vem de cima, focando. Que recurso foi aquele, irmão? Sensacional. Pois esse é o meu papel. E esse é o meu papel nesse trabalho. Então, eu tive o papel de dirigir a parte de conteúdo na parte audiovisual, não do conteúdo falado, né? E tive esse papel de direção de fotografia, que aí é onde está essa grande questão de você falar assim, pô, vou usar a lente tal. Porque aqui eu quero ter o recurso, por exemplo, de gravar em 4K para eu ter uma cena mais aproximada, uma cena um pouco mais aberta. Eu quero ter 2, 3 câmeras, porque eu quero criar um dinamismo ali de narrativa, que quando o Robeiras vai falar determinada coisa, eu quero tá muito próximo dele, e depois eu quero vir para o cenário, né? Aí você vai tendo as intenções narrativas que você interpreta como espectador. E nem todo projeto educacional a gente tem essa liberdade. Você se lembra que a gente teve uma câmera também, que era a câmera House of Cards. Exato, que foi dica do Joãozinho. Né? E aí... Só atualiza o pessoal aí do que se trata. A câmera House of Cards é uma câmera que, no seu conceito, né, ela é uma câmera que quebra a 4ª parede, que eles falam. Porque ela tá totalmente fora dos ângulos e das previsibilidades, que tem técnica envolvida por trás, né? É uma câmera que o seriado House of Cards usa. Caramba, eu esqueci o nome ele é famosíssimo. Isso. Do que faz o papel do presidente depois. Famosíssimo. Eu só consigo lembrar do escândalo dele agora, vem na minha cabeça. Mas é uma câmera que ele usa para falar com o espectador, porque quem está assistindo o que está acontecendo. Essa é uma forma de narrativa. Isso. E aí você quebra essa parede para falar com o espectador. Então tiveram vários momentos no roteiro. Mais personalidade ali, né? Na verdade foi sua ideia e quem ajustou o roteiro foi o João. Isso, aí o conteúdo foi ajustado para que haja essa fala intencional para o espectador. Então você que está assistindo... Vai ficar com gosto. E aí... Que é isso? Que é isso? Vai lá no site do IBAB Educação e entra lá. Bota o site aqui. E assim, modéstia à parte, a nossa modéstia à parte... Até hoje, e isso é uma coisa que você vai saber que eu falo desde esse nosso primeiro encontro. Até hoje, esse vídeo, esse curso, esse recurso que a gente usou tá indiscutivelmente lindo. E atemporal. E atemporal, que é a palavra que eu uso porque tá aí uma grande chave. Quando intencional, é muito desafiador de ser. Atemporal. Então você pegar, isso daí você é muito melhor na memória 2020. que eu. 2020. No auge da pandemia. Que a gente gravou, que a gente lançou. A gente gravou antes e lançou na pandemia. Lançou na pandemia. Então 3 anos depois, já muita coisa aconteceu. Inclusive na pandemia, muitas evoluções. Estava de barba. Você estava de barba. Cara, você abre o vídeo hoje, ele é tão atual, esteticamente, qualitativamente falando, em imagem, quanto as gravações que a gente faz hoje. Então isso é um recurso que foi pensado, e aí você está aqui para não me deixar jogar né, lero-lero, que é isso, a pessoa bota o site, a pessoa vai consumir,
e vai achar que a gente gravou semana passada, com os recursos que a gente está tendo aqui. Então, a luz, a iluminação, se lembra do Noel? Noel, nosso parceiro, Noah, grande Noah. Mas as gramaturas ali, mostrando quente, frio. E aí a gente, tá muito dura a luz, não, vamos adocicar um pouquinho mais, a gente quer sombra, mas não quer tanta sombra. Aí a gente vai, porque isso passa a sensação. Só que tem uma coisa, Robeiras, que eu acho, e aí é uma percepção minha, não tem técnica envolvida, não tem mais nada nisso. Eu acho que quem está por trás fazendo e carrega intenções, permeia isso nas coisas que faz. A minha intenção passa por esse microfone, por esse cabo, vai lá e no gravador passa. Eu tenho essa percepção. Ela passa através do vídeo, passa. Ela chega lá, entendeu? Então, a maneira mais concreta de ver isso é uma pregação no YouTube, online, gravada, que é capaz de tocar, né? É um negócio absurdo. Sim. Não é alguém falando para você aqui, ó. Então, eu acho que passa. Então, nos projetos onde a gente tem envolvimento, onde aquilo carrega o que você carrega, ou aquilo também é tão precioso para você no momento que você está consumindo, eu acho que tudo isso vai sendo imputado de alguma forma e chega lá, sabe assim? Agora, Lucão, vamos deixar o do Ibabe Criança, porque já tem um episódio falando sobre isso. Aí o pessoal entra lá e depois assiste via a própria Andressa explicando como que ela fez o roteiro. Que eles fizeram o curso Imersão. Sim. Agora, naquele cenário que a gente desenvolveu para o Liderança Facilitadora, que foi aquele espaço branco com alguns elementos bordôs que remetem o nosso material, né, de novos membros, a síntese da visão da Ibabe, quando a gente ensina aqui a nova classe, você pegou esse material e materializou ele no cenário. Eu sei, já dei a dica que foi a primeira referência, mas quais outros elementos que você pensou ali, Lucas, para trazer essa intenção e a potência que leva a emoção e a aprendizagem por meio dos afetos naquele cenário? Naquele cenário, eu intencionalmente pensei muito em reproduzir a personalidade, né, e identidade que já existia, que é o que você falou, dentro de algo que remeta a algo educacional ou algum tipo de relação com o estudo, que é uma prateleira, tipo isso aqui, só que isso não tivesse cores, que não tivesse temas, que não tivesse intenções por si só, né? Você pode colocar um livro aqui que aparece o nome e você tem uma intenção, que não tivesse isso e que não tivesse distração, porque a gente está falando com um público que quer consumir algo que está concentrado em quem está falando e com a densidade de quem está falando. Então, uma das intenções era não ter distração atrás. Então, não ser colorido, não ser cheio de coisa, né? Porque tem uma prateleira magra, com poucas coisas, muita coisa vazada, e tudo branco. Branco que remete a isso, branco que pode falar, pô, estamos, sei lá, na glória, sei lá. Celestial, pode remeter a um monte de coisa, mas a intenção era ser um vídeo clean. E a ideia também, né? Pensando aqui, olha só, né, os insights que vêm, que de repente o conteúdo, nós que vamos escrever ao longo da nossa caminhada. Então o livro sendo branco é aquele o qual eu vou escrever. Tipo, páginas brancas, assim. Exato. Não foi uma intencionalidade minha, mas olha, uma interpretação. Pode ser uma aplicação a partir da interpretação. E aí a gente colocou elementos, por exemplo, uma planta, vamos colocar uma planta? Vamos, mas aí essa planta ela tem que estar branca. Ou na cor, né? Que não é exatamente branca a cor, mas na cor. E aí a gente usou elementos, que alguns deles estão aqui, inclusive, e que a gente foi dando significado para eles, né? Então, por exemplo, uma lamparina que acende, aí são as ideias, metanoias, né? O cubo, que é o cubo mágico, mas que ele tá todo branco, como é que é? Aí, ó.
Que você começa o vídeo assim, né? Ó, a cena, ó. Que assim, pô, isso aqui é o quê? Desafios. Cada um teve uma abertura para cerca do conteúdo, Pro né? conteúdo. E aí a gente foi interligando, tipo, o aviãozinho, então são missões, tal. Tem coisas mais concretas, mais diretas, assim. A E tem lamparina coisas acesa mais com a ideia do sinal histórico do Reino de do Deus. sinal histórico. No meio de outras coisas, Exato. ela acesa. Aham. Então, teve coisas que a gente foi achando depois, que Exato. não foram antes. Que a gente Mas fez que em off depois. a gente remeteu. Então, ó, esse daqui pode significar isso, porque agora a gente sabe do conteúdo, que também tem esse detalhe. Ó, desculpa. Tem esse detalhe. Para esse projeto, a gente não teve briefing, tipo, de conteúdo, roteiros. Exato. Né? Tipo, foram falados. Foram mais falados. Teve os seus, mas, por exemplo, o Ed chegou e falou. Né? Então, teve coisas que a gente, depois do assunto, fala, pô, isso aqui combina, isso aqui tá... Que foi né? a engenharia inversa que a gente sempre Que faz engenharia depois, inversa, dependendo da pessoa, né? Não necessariamente tem o roteiro, a gente faz o roteiro depois para justificar o conteúdo programático, né? Mas, enfim, nesse processo também surge outros insights que a gente vai agregando aí na pós-produção, né? É isso aí. Você vê que, exatamente, a pós-produção funciona para a gente continuar remetendo a narrativa, continuar batendo nela, né, e potencializando, que é o grande jargão. Ô Lucão, agora tem uma que sempre que cai lá no YouTube, eu lembro, assim, a gente lembra de muitas coisas por conta da pandemia, mas quando a IBAB inteira virou praticamente um estúdio, porque a gente estava de portas fechadas, a igreja ainda era viva, pulsante, fazia. Então, verdade isso que quando a gente teve a convocação da Sílvia via IBAB Missão e Rede IBAB Solidária para a comunidade ajudar lá mandando cilindros para Manaus, cara, é a demonstração dessa igreja pulsante. Mas quando a gente era a quarta parede, se a gente usasse essa metáfora, quem viesse aqui ia ver a IBAB toda adaptada para aquele cenário branco. Exato. Que também o pessoal do IBAB Criança fez, né? A série deles. Isso daí, desculpa te interromper, mas isso daí também é uma questão, porque assim, a gente tinha apenas esse lugar para gravar, você lembra? Exato. Então, tipo, ó, nós precisamos gravar, e a sua ideia, ou a ideia do projeto, ou a nossa ideia, vai ter que partir desse ponto que tem um estúdio branco para usar. Uhum. E a gente se adapta. E aí você, Exato. Então vamos fazer assim, assim, assim. Mas um outro exemplo que eu acho que foi ali numa parceria entre você e o Douglinhas, que foi o seguinte, estava o Baruch, a Sara Renata ainda estava conosco aqui, e você teve um período aí de quase um ano que fez o trampo aqui, né, das nossas transmissões. Transmissões, né, também, fez todo o movimento aqui. E teve de uma canção, não sei se foi Cartas para o Novo Mundo da Sara ou uma das músicas do Baruch, que vocês pegaram os pranchões do IBAB Educação, as mesas que a gente utiliza, e fizeram 3 placas, como se elas fossem de iluminação, foi isso? Isso daí, isso foi ideia, eu não sei de quem foi a ideia, e quando eu cheguei já estava. Mas todo mundo perguntou, que lâmpadas são essas? Que luz é essa que vocês usaram? Pô, isso aí foi muito interessante. Sua memória é brilhante, Romeiras, caramba. A gente tinha gravado, e olha, isso foi um recurso de solução, inclusive, porque a gente tinha gravado, nessa época a gente gravava a parte musical durante a semana, pós-produzia, aí para ela tá pronta pro domingo. Ó, que interessante. O pessoal vê tudo ali na mesma linha, não imagina que são momentos diferentes. E às vezes até de mais cultos, então tipo, gravar, sei lá, 8 músicas para daí servir 2 domingos e tal. E aí era um cuidado que se tinha, porque gravação é algo complexo, tipo, fazer música ao vivo é algo complexo, eu quero dizer. Então quando você grava, você controla um pouquinho mais, né? Tipo, questão de afinação, questão de performance e tal. Então a gente fazia isso. E aí quando chegava no domingo, a pregação do Ed era ao vivo. Então a gente tinha metade no negócio gravado e o restante era ao vivo, que era a maior parte do conteúdo. Acontece que a gente tava rolando uma gravação aqui, eu ia rolar uma gravação e tinha algumas luzes disponíveis, e aí
putz, o Douglas falou, cara, vamos ter que usar essas luzes aí. Eu falei, beleza. Aí a gente montou e a gente fez cenário com a luz. Então, que é um recurso, né? Isso aqui é a cenografia utilizando objetos. Às vezes a gente faz cenários com a luz. E aí, chegou no domingo, né, então a gente gravou a parte musical. Quando chegou no domingo, essa luz não estava mais, porque ela era específica para um projeto que estava rodando aqui durante a semana. Aí, para substituir a intenção que a luz teve na gravação musical e não mostrar que tipo foi gravada num dia, para não ter o gap ali, para não ter assim para ter continuidade, que é a palavra. E aí tipo sai o pessoal, entra o Ed, a gente está no mesmo cenário, e tal, que é muito importante. O pessoal, não sei, talvez tenha sido do Douglinhas a ideia, não sei, mas eu sei que quando chegou a gente se deparou com essa situação. Eu comentei que quando chegou já estava, não estava. Quando chegou a gente se deparou com isso, falei, ué, mas como é que a gente vai fazer as luzes agora? Aí, pô, a luz é branca, né? RGB, a somatória é branco e tal. Pô, vamos colocar uma mesa, um pranchão branco. E iluminamos o pranchão. Então ele deu o efeito mais ou menos como o daquele refletor que era um HO grandão assim. Só que, assim, se passasse de uma cena para outra, ia ficar perceptível. Mas como teve algo no meio, tá, não sei o que, quando voltou, tava de boa. O cérebro de todo mundo só recebeu. Tá aí as intencionalidades. Tá aí as intencionalidades. Você usa uma coisa para quebrar, porque senão ela se torna perceptível. Mas foi uma solução. E que deu muito certo, né? Sim, sim. E aí, você falou, e eu brinquei da sua memória, porque aí me remeteu, cara, o pessoal, nessa época o pessoal escrevia no Instagram, tipo assim, mandava foto e queria saber como foi feito. Exato. E de fato isso aconteceu. Você vai nos comentários dessa música lá no YouTube, tá assim, cheio de comentários assim. Pois é, mas na música foi feito com a iluminação. Foi feito de fato, não foi com pranchão. Mas quando a pessoa te manda o frame do Ed pregando e fala, que luzes são essas? Você fala, caramba, bicho. E agora, é porque é alguém que entende, minimamente entende, e que quer reproduzir aquilo. E aí o que você faz? Você fala que foi um pranchão? Então, tem que dar crédito. O que você faz? Tem que dar crédito. Lucão, sensacional, né? Então, ou seja, tudo tem uma intenção, tudo remete para uma aprendizagem, né? E no frigir dos ovos, o que a gente objetiva mesmo é ser comunidade. Então nós estamos aqui sendo comunidade, né? E para a gente encerrar, Lucão, porque nesse bate-bola aqui que a gente está tendo, cara, já foram quase 1 hora e isso é muito bacana, dá para a gente fazer a parte 1 e a parte 2 desse nosso bate-papo, né? Mas eu queria ainda nesse recorte de produtos educacionais que tem cunho, obviamente, pedagógicos e andragógicos, né, para adulto, essa coisa toda. Nós estamos aí para lançar um novo conteúdo na nossa plataforma, que, assim, previamente a gente está dando o nome de disciplinas espirituais por meio da música, que entra agora num outro lado, numa outra faceta sua, que é o seu lado musical, que é o seu lado artista nessa arte aí de fazer música. Fala pra gente, Luca, só um pouquinho, para não dar todo o spoiler, né, pra galera, de como a gente está fazendo, né, daquele set de... São 7, 8? São 7 músicas. São 7 músicas? São 7 músicas. 7 músicas. Uma é uma versão em inglês, né? Olha só, gente. 2 de autoria sua? Uma de autoria minha, que tem versão português e inglês. E as outras são roupagens que a gente vai fazer, né? E aí eu tive em algum momento ouvindo, né, as pílulas que você estava me mandando, porque o Jodi lá do nosso querido Baruch fez o trampo lá junto com o nosso querido Marcos Mota, para os íntimos Marquinhos, fenomenal Marquinhos. Né? E que fez todo o trampo de uma maneira assim sensacional. Sensacional. Né? Produto talentosíssimo, final vai ficar ótimo, né, Lucão? Maravilhoso, maravilhoso. Marquinhos foi maravilhoso. Então, rapaz, e aí escutando
toda aquela nova roupagem com essas músicas aí, eu comecei a analisar que todas tinham um núcleo duro de educação, de aprendizagem, e remetia às leituras dos pais e mães do deserto, da mística cristã. E justifiquei cada música como uma disciplina espiritual. Vamos ver depois na gravação. É o processo inverso, totalmente inverso, engenharia né? Inversa. Engenharia inversa. E Lucão, diz aí a intencionalidade desse novo material educacional que a gente vai colocar aí para a disposição de todo mundo nos próximos meses. Talvez a gente comece a gravar agora para lançar de repente em 24, mas vai ser um novo curso online. Diz um pouquinho desse projeto aí, equalizando música e disciplina espiritual da mística cristã. Cara, incrível. E esse projeto tá na gente aí há um tempo, né, sendo cultivado. E a gente, de fato, aconteceu esse processo da gente inverter, né? Uhum. Porque as músicas, aliás, as músicas eram para o projeto. Pro projeto anterior, né? Exato, do Liderança. Porque até é legal falar sobre isso brevemente, que é uma coisa que a gente sabe que faz muita diferença. Num projeto educacional, que normalmente é alguém falando, você envolver uma trilha sonora, você envolver uma ambientação, uma contextualização sonora, que as palavras remetem a alguma coisa, mas ao mesmo tempo os sons estão remetendo ou na mesma intenção, ou intenções similares, é uma outra forma de potencializar. Então a gente... É um recurso didático. É um recurso didático, um recurso de aprendizagem. Então a gente sempre pensa, e eu acho que no primeiro curso que foi Espiritualidade, a gente usou esse recurso e ficou claro pra gente, e aí você falou assim, Lucas, não podemos fazer mais curso sem ter trilha sonora. E aí a gente descobriu no curso de liderança facilitadora de que ele era um curso que a didática dele não tinha necessidade. Exato, a gente ia queimar um cartucho e não precisava. E talvez nem ficasse bom, no sentido, tipo, poderia atrapalhar, inclusive. Pronto, né? Exato, boa. E aí a gente descobriu isso em pós-produção, porque a ideia inicial era que a gente construísse as músicas para esse projeto. Tá aí para explicar pra gente que as nossas intenções às vezes têm que ser revisitadas, né? Porque nem e sempre, outra coisa né? pra gente atualizar o povo também é que a ideia do Liderança era vir o conteúdo sendo apresentado pelos professores. Isso. E aí no final a gente ia fazer um gancho com a temática para uma determinada música. Exatamente. Para ter ali um pós-crédito, alguma coisa assim para enlevo espiritual. Exato. Mas aí o que você bem mencionou é que na nossa análise não cabia, porque senão ia roubar o processo de aprendizagem da pessoa no tema. Exato. Porque aí o vídeo ia ter que ter trilha, a trilha permear o conteúdo, e aí ali a gente já está num campo talvez inseguro, assim, de que a pessoa realmente teria uma boa experiência de aprendizagem. E aí então a gente tinha uma escolha de músicas, e a escolha foi feita de tudo que a gente tem aprendido e entende como verdade dessa nossa peregrinação cristã, que aponta para Cristo e as nossas relações através dele, por meio dele, para ele. A gente escolheu músicas que têm esse viés, que fala do reino, que aponta para Cristo, que fala que a gente são cristocêntricas e que falam o tipo de gente que a gente quer ser. Olha que interessante, tipo, compacta essas intencionalidades. E aí a gente escolheu músicas de diferentes pessoas e a gente tentou misturar, né, pessoas que, no meu ponto de vista, e aí o Marquinhos veio brilhantemente para enriquecer gigantescamente esse projeto, de pessoas que eu acredito que carregam essa intencionalidade. Então, as músicas falam isso, né, remetem a isso, e as pessoas tentam carregar isso, né? Enfim, então a escolha das pessoas que participaram também foi importante.
E aí veio essa ideia da gente fazer o processo inverso de que então o tema da música viesse com uma disciplina. E que disciplina espiritual durante a pandemia você também fez, né? Nas junto pílulas com o Jonathan lá as Isso. pílulas. Mas é que agora a gente vai experimentar uma nova didática. E aí esse projeto agora ele inverteu. Então ele não é um projeto que acontece no final de uma aula. Ele é um projeto. Ele é quem desencadeia a aula. E ele é um projeto musical para ser consumido tanto no projeto educacional quanto independente a ele. Nas plataformas. E aí, além de áudio, que foi o que a gente fez até agora a gente não gravou vídeo, música, a pessoa cantando, para caminhar junto com um projeto educacional. Cara, vai vir coisa boa agora vai vir potente, vai vir com, acho que todos os recursos que podem ter, né, num projeto de educação. Se preparem aí, pessoal, se preparem. Isso é maravilhoso. As músicas já estão gravadas, já estão mixadas, masterizadas, e agora a gente está no processo de criação artística mesmo, né, de ideias de cenário e tudo mais, que remetam e tragam a gente para esse lugar, contextualizem, para a gente gravar a parte de vídeo e gravar a parte das aulas também. Exato. Que a nossa ideia é que tudo esteja num lugar só. Dessa vez, num lugar só. Com essas intencionalidades pra todas aí. Para ter essa integração. Rapaz, vai vir coisa boa, hein, Lucão? Nós somos suspeitos para falar desse negócio. Somos suspeitos. Mas é para o povo entender como que é essa harmonização que a gente faz, né? Tudo que a gente faz é para a glória de Deus. E penso também, estou na frente de um profissional aí que é excelente no que faz, a gente, com os recursos que temos, que são poucos, mas tudo que a gente faz tem que ser com generosidade, conforme a teologia da generosidade que a gente tanto ensina, a gente precisa ser nisso também, nas intencionalidades. Porque nós não aprendemos somente, Lucas, com a razão, mas aprendemos também com os afetos. Isso é importante colocar, como você disse, na potência do vídeo, porque senão fica aquela coisa, a gente poderia pegar o chroma key aqui, começar a gravar, o teleprompter ali, tal. E passa conteúdo. Isso aqui, conteúdo. Linear. E aí não pega aquela coisa dos sentimentos, da emoção que o cara fala assim, eu tenho que ouvir isso de novo. Isso aí. Ou o cara comentar depois, como eu já vi vários testemunhos lá na nossa plataforma, cara, eu já apliquei isso daí, comecei a praticar mais essas disciplinas, comecei a acompanhar, por exemplo, eu vi esses dias num comentário lá na nossa plataforma que da oração remeteu, né, aos encontros que o Saldib e o Grulha fazem às quartas-feiras na conta deles, de oração, que é a né? quarentena de oração. Cara, tudo isso daí tem interligado, porque a gente crê que a nossa espiritualidade não é somente uma área da nossa vida, sobretudo um dia que é o domingo que a gente celebra a fé, mas é tudo que a gente faz. Tudo que a gente faz. Que é a grande frase, né? Além do culto, clero, domingo templo. Essa é a nossa filosofia ministerial. É isso mesmo. E aí esse o grande desejo, né, Robeiras, que inclusive depois que a gente lança os cursos eu fico na tua orelha. E aí, Robeiras, e as pessoas? Porque o que elas estão dizendo, que ponto chegou, porque acho que o ponto final nessa intencionalidade entre educação e espiritualidade é que, pelo menos é o que eu divido com você, é o que eu acredito. Inclusive que você me ajudou, né, a entender, a compreender essas transformações, né? Então, se a pessoa consome um conteúdo cheio dessas intencionalidades, com dimensões diversas aí, né? E são conteúdos que não são fáceis. Nós não estamos explicando matemática. Estamos falando de outra esfera, outra dimensão. Ele está falando desse tipo de gente que a gente quer se transformar em algum momento. É tudo, né, lotado de coisas. Então, quando a gente chega no ponto final e enxerga reais transformações,
Esse é o sinal para a gente de que a gente tá fazendo aquilo que tem a intenção de fazer, genuína, e que chega nesse lugar na vida de uma pessoa. Que é o que eu acredito ser, sei lá, acho que a maior... Talvez o maior... Não vou falar o maior, porque pode ser muito emblemático para dizer isso, mas é uma ação ou uma intencionalidade tão generosa de participar de um processo de transformação. O vídeo faz isso. Amém. Lucão, de maneira muito sintética, eu entendo aqui, olhando para você, para além do amigo que você é, esse profissional que a gente tenta ensinar também, não somente no Vida e Missão, que a gente tenta explicar que a nossa vocação está para o mundo, mas antes a gente tinha aqui o fórum, né, de profissionais cristãos, encabeçado pelo Ed, e sempre ele falou também nessa mesma afirmação de que a nossa vida de fé não é uma fatia da pizza. A nossa vida de fé, as nossas intenções a partir dos absolutos do reino é o tempero de toda a pizza. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a gente precisa de mais profissionais como você e tantos outros que são excelentes. Aqui, fora das câmeras, a gente tem aqui o Diego, a gente tem o Douglinhas, tem o Rogério Seta, que aliás a gente precisa fazer um episódio só com esses caras para mostrar o trampo valioso que eles fazem aqui. Tem que fazer, tem que fazer. Na metáfora que eles usam lá, nos memes que eles utilizam, levantamos mais um voo. Então mostrar como esses caras levantam essa igreja aí que se chama IBAB. Mas obrigado, Senhor, pela vida desses camaradas e obrigado, Senhor, pela sua vida também. Mas o que eu quero dizer é que a gente fazendo esse movimento de, a partir do que você faz na Umbrella, com os valores que você tem, esses valores já permeados ou que permeiam o seu coração. A gente não necessariamente precisa ficar levantando uma bandeira e falar um evangeliquez para testemunhar a nossa fé. Não, a partir de um ser ético que ama o que faz, isso já é o maior testemunho. E eu vejo isso em você, mano. Obrigado, Rubens. Obrigado. Para mim é uma... Como eu posso dizer? É uma percepção que, além de ser generosa de compartilhar, uma percepção extremamente válida, porque você me conhece e a gente se envolveu profissionalmente também. Mas uma das intencionalidades que eu tenho de ser é isso. Então, se me enxergam assim, eu fico muito contente de saber. Show de bola. Muito contente. E aí, meu velho, eu que estou contente, mas a gente tem que acabar. E assim como senão vai virar aqueles nossos papos de pizza. De muitas horas, pizza, né? Que as nossas esposas têm que ligar. E aí, traz a pizza para mim ou não, né? Cadê, né? Cadê? Saiu falando que ia comprar pizza, cadê? Não volta até agora. Mas, Lucão, o microfone está aberto e a câmera está para você. O que você poderia dizer, mais do que você disse, para deixar para a nossa comunidade, nesse recorte da nossa playlist Educação e Espiritualidade, como que você fecha e como que você sai daqui? Responsa, hein, Olveiras? Responsa, hein? Eu acho que eu diria o seguinte, dentro do contexto que a gente está dizendo, tá, né, conversando aqui. Em tudo que a gente fizer, que a gente faça de forma integral. Acho que é isso. Com comprometimento, com verdade, com transparência, com lealdade, mesmo que a gente perca no caminho, ou tenha a sensação de estar perdendo, mas que a gente faça representando aquilo que a gente é mesmo. Longe de ser perfeito, ou né, a tentativa de ser perfeito, mas se a nossa intencionalidade estiver assim, eu acredito. Algumas coisas podem refletir o reino que a gente acredita, né, que está fazendo parte. Então, que tudo que a gente faça, a gente tenha consciência de ser integral. Amém. Que a palavra em inglês que eles usam é fullness. Fullness, que é completo, completude mesmo, né? Então,
que a gente de fato não consegue dissociar. Então, é isso que ecoa nesse momento para dizer. Gente, esse foi Lucas Martins, para os íntimos, Luke, para mais um Educação Cast, nesse nosso recorte aqui da playlist Educação e Espiritualidade. Como sempre, nos acompanhe aqui, dê o seu like, siga a gente para mais receitas e, se possível, compartilhar esse conteúdo, se fizer sentido, obviamente, para o seu coração e desejando abençoar outras pessoas, compartilhe aí o Ibabe Educação. Mas a gente se vê em outro momento, num outro conteúdo, com outro convidado, mas também de maneira generosa na mesa. Um beijo carinhoso e respeitoso aí no seu coração. Valeu!